Primeiramente, eu não sei o que que o Putin vai vir fazer aqui no Brasil, tá? Acho que o Lula dá muita confiança para essas questões assim. Muito mal assessorado o Lula, né? Quando ele faz esse comentário sobre não entender, né? Que fazia parte ali dessa situação aí que deveria vir prender do Tribunal, do Tribunal Internacional. E Lula não sabia, não foi muito mal assessorado nessa questão. E nós percebemos que os Estados Unidos ele não tem interesse no fim dessa guerra, porque a Ucrânia já está toda destruída. Então, tipo assim, não há mais interesse em terminar essa guerra e sim perturbar o Putin, né? O interesse é ficar mantendo aquilo ali, e todo mundo que está tentando interferir nisso está sofrendo retaliações de mídia, né? O próprio Lula está dando munição para as pessoas ficarem falando, né? E a gente percebe que não querem o fim dessa guerra, não querem, porque está mantendo a Rússia ocupada, a Rússia gastando dinheiro, a imagem do Putin sendo queimada lá na Rússia. Vai ter uma hora que lá mesmo podem pedir o afastamento dele. Então para os Estados Unidos é muito conveniente permanecer isso, né? Independente de vidas que estão lá, eles não estão preocupados com isso. E o Brasil está tentando de alguma forma intervir nessa situação. O presidente Lula está tentando trazer a paz para esses países, né? Para esses dois países, e não estão conseguindo acabar com essa guerra. Sabe quando você está numa situação que você não consegue parar, né? Tem que haver uma negociação, nenhum dos dois lados vai ceder, vai ficar nessa palhaçada toda. E o Putin sabe muito bem que o Zelensky, ele é um representante americano ali para fazer o que os Estados Unidos queria. Essa guerra aí, realmente, o que a gente pode entender com isso? O Putin está errado? Sim, está errado atacar um lugar com um país, né, soberano e tal. Com tudo isso, os Estados Unidos também está errado, muito mais errado, porque faz isso propositalmente, tá? Tenta trazer um país que está ali com fronteira com a Rússia, é um país que principalmente já fez parte da União Soviética ali com a Rússia. Então a gente sabe que o Putin tinha todos os motivos para fazer esse ataque, tá? O único motivo que ele não teria pela soberania do país. Mas a Ucrânia, se ela fosse atacada pelo Putin sem essa questão de OTAN se instalando ali, aí ela sofreria muitas retaliações e não faria uma guerra dessa forma. O que provoca essa guerra é o próprio Estados Unidos. Então, hoje em dia podem não entender isso ou não falar sobre isso, mas quando essa guerra acabar, que as famílias perceberem o quanto perderam, né, dos dois lados, tanto russos, né, pessoas que foram colocadas na frente de batalha ali, que às vezes não tinham experiência, quanto pessoas que moravam na Ucrânia, soldados, pais de família que tiveram que ficar. Quando eles entenderam o que aconteceu mesmo, que foi explicado, você vai ver que os Estados Unidos não é esse santo, não é santo nessa guerra. Pelo contrário, ele é um que contribuiu com isso. E agora quer manter isso, né? E o Lula está tentando e não sabe como, né? Questões de guerra, você brigar com os Estados Unidos é complicado, tá? Parece que o Lula está sozinho nessa briga. Você não vê interesse de ninguém. Você não vê China falando sobre isso. Você não vê nenhum país se metendo nisso, tá? Então, o Lula pelo menos está tentando essa situação. A questão dos BRICS, né? O BRICS veio antes da guerra, gente. O BRICS é uma questão que já está antes. Ele não está surgindo agora no pretexto de guerra. Ele já existia antes dessa guerra ser imposta. Então, o Brasil já tinha, você vê que pelo nome BRICS, né, já tem Brasil, Rússia, né, já tem a China, tem a África do Sul. Então o continente africano ali. Então você percebe que já tinha aquela união, né, desses países antes da guerra. Ou seja, você vai quebrar uma aliança comercial porque o país está em guerra? Você vai deixar os acordos comerciais, ou você vai deixar de falar com o Putin ou de ir lá no país por conta dessas questões de guerra, né?
eu acho que assim, em momentos oportunos, em momentos corretos, não vejo nada de mal o país continuar fazendo suas negociações, porque a guerra foi uma questão deles, né? Não é uma questão, não foi uma questão nossa. Então, tipo assim, os Estados Unidos não vai deixar um acordo comercial porque um país está em guerra com outro, se ele tem bilhões ali investido, né? Imagina se a China entra em conflito com os Estados Unidos, nosso maior parceiro comercial é a China. O que a gente vai fazer? A gente tem culpa de que eles são nossos parceiros, nossos clientes, e nós os clientes deles? Não temos culpa. Então é tipo ser julgado assim, de qualquer maneira. Parece que o Brasil ele tá aliado. Não, o Brasil ele antes dessa guerra, né? E parece que essa guerra tem muitas formas de neutralizar o BRICS, a tentativa, né? Antes dessa guerra, os países emergentes já estavam se unindo para criar uma nova moeda para que pudesse se fortalecer e se libertar da escravidão do dólar, né? Por exemplo, aqui você tem que comprar aqui as coisas, né, para fazer o pão, né? Você tem que comprar o trigo, né? Você tem que comprar, exportar um monte de coisas dos Estados Unidos. Você vende a soja in natura e importa a soja refinada em forma de óleo. Então tudo é comprado aqui 5 vezes mais, né? 5 vezes mais, porque pra gente aqui fica difícil. Então se a gente tem a nossa própria moeda aqui, para fazer os acordos comerciais ao redor, não precisando usar o dólar, fica muito mais prático, né? Fica muito mais, como é que eu posso dizer? A palavra certa seria mais justo, né? E aí nós vemos aí a mídia caindo matando, né? Depois dessa questão. Outra coisa a esposa do Lula estava viajando, aí fez um vídeo lá, talvez não viu o noticiário sobre a tragédia que estava acontecendo, né, das enchentes, e aí pegou mal, como se, cara, é como se a mulher do presidente fosse responsável por aquela tragédia. Pelo amor de Deus, gente. Tem prefeitos e governadores para cuidar daquilo. Nem sempre aquelas pessoas estão inteiradas na situação.